Olá, crianças! Na nossa devocional de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha só, quem você ama? Quem é que você ama? O amor é um presente de Deus para nós. Vocês sabiam disso? Podemos amar as pessoas por causa do amor que Deus tem por nós. O amor dele é enorme, é infinito. Então, lembrem-se hoje de agradecer a Deus por esse presente, pelo amor, tá bom, crianças? Então, essa foi a devocional de hoje. Então, agora vamos começar a nossa aula. Crianças, a nossa revisão de hoje vai ser de matemática. Então, o que aprendemos nesse bimestre? Falamos sobre subtração. Vocês lembram que subtração é quando retiro, quando eu tiro? Então, nesse exemplo aí, para vocês revisarem, refrescarem melhor a memória de vocês. Eu tenho quantas maçãs? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 maçãs, não é? Mas eu comi uma maçã. Tirei uma. Com quantas maçãs, então, agora eu fiquei? Vamos fazer a continha? Tinha 4 maçãs. Olha o número 4 aí. Eu comi uma. Tenho que colocar o meu sinal de menos. Lembra? O meu sinal de menos é esse aqui, ó. O tracinho. Comi uma. Vou botar o meu sinal de igual, porque agora eu vou dizer meu resultado. Então, tinha 4 maçãs. Comi uma. Ficaram quantas? Contem aí para mim quantas maçãs ficaram. Quem falou 3 acertou. Isso mesmo. Tenho 4, tiro uma, fiquei com 3. Vamos para outro exemplo? Eita, agora eu tenho quantas maçãs? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 maçãs. Mas eu estava com tanta fome, mas tanta fome, que acabei devorando 3. 3 maçãs. E agora, eu fiquei com quantas maçãs? Vamos fazer a nossa continha? Então, tinha 6. Olha aqui o número 6. Sinal de menos, não é? Porque eu comi 3 maçãs. E agora eu fiquei com qual resultado? Fiquei com 3. Isso mesmo, eu tinha 6. Comi 1, 2, 3. Fiquei com quantas? 3. Fiquei com 3 maçãs. Então, lembrando, meus amores, subtração é quando retiro, tá bom? Quando eu tiro, é de tirar. E o sinal, vocês têm que prestar atenção. O sinal da subtração é esse aqui, ó, esse tracinho, tá? E sempre na minha continha eu tenho que colocar o igual para dar o resultado, ok? Mas também nesse bimestre aprendemos sobre números ordinais. Vocês lembram que os números ordinais são aqueles números que dão ordem, posição? Olha aí. Quem fica no primeiro lugar é o vencedor, não é? Tem o segundo, tem o terceiro. Então, números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição. Então, se eu quero transformar os meus números cardinais em números ordinais, eu tenho que colocar esse símbolo aqui, não é? Esse daqui, ó, a bolinha e o tracinho. E a pronúncia é outra forma. Então, vamos relembrar da pronúncia. Então, aqui eu coloquei de 1 a 10 em números ordinais. Então, vamos lá? Não é 1, é como é que se diz? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, tá aí de 1 a 10, só que de forma números ordinais. Então, tá indicando a posição de cada um. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Até aí aprendemos só até o décimo, ok? Mas vai muito além, certo? Então, lembrem-se, números ordinais é que indicam ordem, posição. E sempre vocês irão reconhecer
Por causa dessa bolinha e desse tracinho aqui, tá? Quando vocês verem um número acompanhado com essa bolinha e esse tracinho, é porque são números ordinários, tá certo? Então, também aprendemos nesse bimestre sobre medidas. Sim, e aprendemos sobre medidas, vocês já estão vendo aí o desenho. Esse desenho fala de medidas de quê? De comprimento. Sim, se eu quero saber o tamanho de uma coisa, eu vou utilizar o quê? A régua, não é? Se eu quero saber, quero vestir uma roupa, a costureira está fazendo a minha roupa, ela precisa o quê? Tirar as minhas medidas para saber, para poder fazer a roupa corretamente. Um pedreiro, ele usa o que também? A trena para medir lá o local, ele tem que fazer tudo em medidas, certo? Então, se eu quero saber meu comprimento, medir alguma coisa, eu vou utilizar esses instrumentos que estão aí. Régua, fita métrica, trena, metro articulado, que é esse daqui que vocês estão vendo, que ele é todo dobradinho, certo? Então, para medidas de comprimento é essa. Mas para minha outra medida de massa, eu quero saber peso agora. Quais instrumentos que eu utilizo? A balança. Então tá aí os instrumentos, vários tipos de balança. Então tem balança que é para alimento, tem balança que é para pessoas. Então essa daqui, ó, que vocês estão vendo a primeira, essa daqui, ó. É a balança para bebês recém-nascidos, quando os bebês vão para a consulta no pediatra, o pediatra coloca eles nessas balanças aí. Legal, não é? Então tem balança para tudo. Se eu quero saber o peso, eu vou utilizar a balança. Mas e se eu quero saber agora a questão do líquido? Líquido também a gente pode medir. Então, esse aqui é um exemplo de um instrumento para líquido, que é o copo medidor. Então, nesse copo medidor, a gente pode estar medindo a quantidade de cada líquido que eu queira utilizar. Geralmente, a gente utiliza em quem? Receitas, não é? Para medir o leite, óleo e essas coisas assim, tá bom? E tudo que eu falar sobre líquido é medidas de capacidade, certo? E também falamos sobre o tempo, medidas de tempo. E nada melhor, qual o instrumento que a gente fala quando é medidas de tempo? O relógio. Então, sempre que eu quero ver as horas, eu vou ver o que? Aonde? No relógio. E aqui, estou mostrando esse relógio para vocês verem as horas, certo? Lembram da aula de medidas de tempo que foi com a tia Aline, com a tia Maria? Então, a gente falou sobre o relógio. O ponteiro menor, ele indica as horas. O ponteiro maior indica os minutos. Então, sempre que o ponteiro maior, que é os minutos, estiver no 12, significa que é a hora total nela. Ou seja, por exemplo, o ponteiro pequeno está no 10, mas o ponteiro grande está no 12. É 10 e 12? Não, é a hora total, é a hora inteira, ou seja, são 10 horas. Se o ponteiro, por um acaso, estivesse no 7, nesse aqui, ó, no 7, e o ponteiro grande estivesse no 12, seria a hora inteira, ou seja, seria 7 horas. Então, toda vez que o ponteiro pequeno estiver em algum número, mas o grande, que são os minutos, estiver no 12, é a hora inteira. Ou seja, é aquela hora que está indicando no ponteiro pequeno. Então, se o ponteiro pequeno estiver no 1 e o grande estiver no 12, é 1 hora. Se os dois estiverem no 12, por exemplo, 12 horas, ou meio-dia, que a gente fala quando é no período da tarde, ou meia-noite, que é no período da madrugada, não é? Certo? Então, essas são medidas de tempo. E também falamos sobre o dinheiro. Eu mostrei para vocês também algumas as cédulas, né, que temos do nosso dinheiro, que é o quê? A de R$2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50 e a de 100.
Então, essas são as nossas cédulas, o nosso dinheiro. Mas também eu apresentei para vocês a nossa moeda. Então, tem a moeda de R$1. Antes tinha a de papel, hoje não mais. Então, agora só de moeda. A de R$1, a de 25 centavos, a de 50, a de 10 centavos e a de 5 centavos. Certo? Então, esses foram os assuntos que aprendemos no quarto bimestre. Também são assuntos muito fáceis, que vocês também irão estar fazendo a revisão aí em casa. Então, vocês, como atividade, vocês irão fazer essa daqui, ó. Bem simples, ó. Circular um instrumento que medimos as coisas. O que é? Como é que a gente pode medir? O que é medido aqui? É o copo? É a fita? Utilizamos o quê? No caso, desse caso aqui, são peso. O peso, como é que eu quero medir o peso? Eu utilizo que instrumento? Será que é o copo? Para medir, o que é que eu compro a metro? Aí eu vou pintar. Eu compro a metro o arroz? Será que eu compro a metro o arroz? Os produtos que usamos, os instrumentos, né? Vocês irão ligar cada instrumento ao seu produto. Também irão marcar a hora correta. Olha aqui o que eu falei, tá? Marcar a hora correta. Vocês irão ligar a quantidade, o nome, né? A quantidade do dinheiro. Aqui a mesma coisa da moeda. Vocês irão contar agora as moedas de R$1. Vocês irão fazer a soma, né? Quantas moedas de R$1 tem? Colocar aqui no quadradinho. Vocês irão também observar o trenzinho dos números ordinais e colocar aqui, fazer o que está se pedindo. Irão também fazer uma continha simples de subtração. Vocês irão diminuir aqui a quantidade que tem. Então, 10 menos 3. Aí vocês riscam a quantidade que está pedindo e colocam o resultado. Bem simples mesmo a atividade, tá bom? Então, vocês aí em casa, né? Façam direitinho e peçam ajuda ao papai ou à mamãe se não estiver entendendo, tá bom? Porque isso aqui vai ser para fixar melhor o conteúdo para nossas provinhas, certo? Então, essa foi a aula de hoje, meus amores. Beijos e até a próxima aula. Tchau!